Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Alencar e você e eu estamos descobrindo qual é o segredo da verdadeira felicidade. Você está assistindo o segundo episódio da série de estudos da Bíblia Eu Quero Ser Feliz. Hoje, vamos aprender mais sobre aquele que é o maior interessado na nossa felicidade. Hoje, vamos aprender o que a Bíblia fala sobre Deus. Você pode acompanhar os episódios da nossa série e ter acesso à lição de hoje no site www.serieeuqueroserfeliz.com. Você já parou para pensar sobre Deus? Como Ele é? O que Ele pensa? Onde Ele está? Ou você já se perguntou se Deus existe? São muitas perguntas que mexem com os motivos mais íntimos do nosso ser. Apesar de não podermos ver a Deus, nós podemos senti-lo. E talvez o próprio Deus quis que fosse assim, para que pudéssemos enxergá-lo principalmente com os olhos da fé. Muitos que há anos não eram felizes encontraram a verdadeira felicidade quando um dia se encontraram com Deus. Parece que há uma relação muito íntima entre Deus e felicidade. E há mesmo, porque através da Bíblia descobrimos que a felicidade plena existe. E Deus também. Há alguns que não acreditam em Deus e falam: não creio em Deus porque não o vejo. Mas há muitas coisas que cremos sem vê-las. Por exemplo, a eletricidade, o vento, o amor ou o sinal da sua internet Wi-Fi. Não podemos ver literalmente a Deus, mas podemos ver as suas digitais impressas através das coisas que foram criadas. Quando olhamos para o micro-universo do interior da célula e vemos a vida funcionando perfeitamente nessa que é a unidade mais básica e simples do corpo humano, vemos a Deus. Desde a antiguidade, a complexidade da natureza fascina e ela aguça a curiosidade do homem. Mas com o avanço da ciência, a gente pôde observar melhor esses organismos, uma simples célula, e observar como é complexo essa chamada complexidade redutível, quando a gente não consegue ter um componente desse sistema funcionando sozinho. Todos estão alinhados numa engrenagem perfeita. Exemplo disso, uma coisa macro, é o sistema urinário. Ele é composto pelos rins, o ureter que transporta e a bexiga que armazena e a uretra que elimina. Se um desses componentes, desses 4 componentes, estiver com alguma alteração ou não estiver presente, as toxinas do nosso corpo não podem ser eliminadas. Olha a complexidade desse sistema, que é o sistema urinário, e assim o olho e várias outras estruturas e órgãos do nosso corpo humano. Mas agora, passando de uma simples célula, como eu falei do macro, agora para o micro, uma simples célula com seus componentes que são extremamente organizados e complexos. A exemplo disso, vou citar a célula bacteriana E. coli, que está dentro do nosso intestino grosso e faz parte da digestão, da nossa digestão, é importante na nossa digestão. Ela possui 4,5 milhões de letras no código do seu DNA e esse código gera proteínas, e essas proteínas elas levam a gerar estruturas complexas dentro dessa célula que servem totalmente para o seu funcionamento. De como ela se comporta e como ela gera o benefício para esse organismo. Isso nos leva a pensar como tem um ser muito inteligente atrás disso. Isso não é obra do acaso. Particularmente, quando eu olho para o espaço infinito e para a imensidão do universo e suas leis que o mantêm em perfeito funcionamento e movimento, eu também vejo a Deus. Só na nossa galáxia, a Via Láctea, há mais de 100 bilhões de estrelas. E a maioria delas é um sistema solar. Na nossa galáxia tem infinitos planetas. Sabemos que há bilhões de galáxias e é inspirador crer que foi Deus que criou o cosmos, a luz, o tempo, o espaço, as galáxias, as estrelas, o nosso sistema solar, o nosso planeta. Nós vemos no universo a assinatura do grande artista. Quando falamos da existência de um Deus,
Poderíamos usar diversos argumentos, mas eu gostaria de pontuar pelo menos 3. O primeiro deles é a criação, com toda a complexidade do universo e também do próprio corpo humano. Me lembro agora, nesse instante, do cérebro com mais de 100 bilhões de neurônios e 1 trilhão de conexões. Um outro elemento do corpo humano é o próprio olho, capaz de captar mais de 10 bilhões de cores diferentes. Tudo isso comprovando a existência de um Deus. Sem contar a própria natureza, onde as suas leis são imutáveis e, por serem imutáveis, são eternas. O segundo argumento é a própria Bíblia, sendo que ela foi escrita por mais de 40 autores num período de 1.500 anos, possuindo 66 livros, tudo em uma perfeita harmonia. O terceiro argumento é a presença deste Deus aqui na Terra, através de Jesus Cristo. João diz que o Verbo era carne e habitou entre nós. Mas quando ele habitou aqui, ele realizou diversos milagres. Ele ressuscitou e ascendeu-se ao céu. Somente um Deus é capaz de fazer todas essas coisas ou ter o poder para isso. Então, meu querido amigo, eu quero dizer para você nesse instante que um elemento é indispensável para crer em Deus. Podemos dar diversas evidências, mas este elemento é a fé. E eu quero convidar você a tê-la nesse instante. E aí, você acredita em Deus? Provavelmente sim. Há alguns anos, uma pesquisa mostrou que 85% da população brasileira acreditava em Deus ou em uma força maior que tem um controle sobre todas as coisas. Então, talvez o grande desafio para você não é crer na existência de Deus, mas sim saber como ou quem Ele é. Você sabia que há muitos que não creem em Deus porque não conseguem entendê-lo? Um sábio ateu que caminhava pela praia pensando em como poder compreender a Deus, de repente viu uma criança que, com um pequeno balde, tirava água do mar e esvaziava num buraco na areia. Ele então perguntou ao menino: "O que você está fazendo?" O garoto respondeu: "Eu quero colocar toda a água do mar nesse buraco." Imediatamente o sábio compreendeu que era justamente aquilo que ele estava fazendo, tentando colocar o oceano infinito do conhecimento de Deus na sua mente finita. Como vimos, o maior desafio talvez não seja crer que Deus existe, mas entendê-lo ou compreendê-lo. Se você deseja isso, você já está no caminho certo. E a Bíblia vai ajudar você nisso, porque ela revela Deus. Na verdade, a Bíblia revela exatamente aquilo que Deus deseja que saibamos dele. Ou seja, o ingrediente fundamental para compreender Deus é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." Deus tem 4 características essenciais para conhecê-lo. Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, onipotente, ou seja, pode todas as coisas, e onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. E ele também é oniparente, ou seja, criou todas as coisas. Outras características de Deus, segundo a Bíblia, é que ele é imortal, único, invisível e Rei eterno. Ou seja, Deus está acima de todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Pensar em Deus assim nos leva a imaginá-lo como um ser infinito, que está disposto a nos ajudar em todas as nossas questões. E isso nos leva à primeira pergunta que o pastor Odair vai responder: há quanto tempo Deus existe? Olá, pastor Leandro, que bom estarmos juntos mais uma vez. Quanto a essa pergunta sobre a existência de Deus, quando eu era criança eu fiz esse questionamento. E eu descobri na própria palavra que Deus é eterno e existe desde a eternidade. E nós podemos confirmar isso no Salmo capítulo 90, verso 2, que diz o seguinte:
Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Desde os tempos eternos, Deus existe e sempre existirá. No princípio de tudo, ele estava lá. Mas o que é mais interessante é saber que a Bíblia também diz que, apesar de eterno, Deus é imutável. Você conhece alguém que mudou ao longo dos anos? Para pior ou para melhor? Conhece alguém? Talvez você tenha mudado. Bem, com Deus não é assim. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus não muda. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar: Trindade. Afinal, quais são as três pessoas da Trindade? Então, pastor Leandro, a própria palavra Trindade já nos diz que são três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós podemos confirmar isso com o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós vemos também as três pessoas da Trindade no batismo de Jesus. Todos estavam envolvidos ali. Jesus dentro da água, o Espírito Santo descendo como pombo e Deus dizendo: este é meu filho a quem eu amo. O nosso Deus é um Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são iguais e são um em natureza, caráter e propósito. Entender a natureza triuna de Deus requer leitura da palavra, entendimento do papel desempenhado por cada um deles e também requer crer que o nosso Deus é um Deus que se relaciona, tanto com o Filho e com o Espírito, como conosco. Portanto, qual é a maior virtude de Deus para nós? Não só a virtude, mas a essência de Deus é amor. E nós podemos confirmar isso no texto bíblico de 1 João capítulo 4, verso 7 e verso 8, que diz assim, ó: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor. É isso que Deus sente a nosso respeito. Ele nos ama incondicionalmente, ou seja, Deus nos ama sem impor nenhuma condição. Ele nos ama sem esperar ser amado de volta. Ele apenas ama e age. Ele ama e prova. Ele ama e cuida. Esse amor incondicional, que não espera nada em troca, tem um nome. Se chama graça. Ele nos ama e nos alcança com a sua graça. E não espera nada em troca. Na verdade, Deus nos faz uma promessa. E que promessa é essa? Pastor Leandro, a maior promessa que nós poderíamos ter é de que Deus nunca vai nos abandonar. E você confirma isso em Hebreus capítulo 13, verso 5, que diz o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Família, amores, amigos ou confidentes um dia podem ter abandonado você, mas Deus faz uma promessa de nunca lhe abandonar. Ou seja, o nosso Deus é constante. Ele sempre está do nosso lado. E quando não está do nosso lado, Ele está nos carregando, como aquela famosa história das pegadas na areia. Nessa vida de abandonos e traições, é extremamente necessário você saber que Deus faz uma promessa de nunca deixar você. Portanto, não se sinta sozinho, porque, além de seu amigo, como Deus se considera em relação a você? Pastor Leandro, um dos maiores dons é da amizade, mas Deus nos oferece muito mais do que amizade. Ele nos oferece cuidar de nós como um pai, Ele nos considera como filhos dele. Isso nós podemos confirmar em 1 João, capítulo 3, verso 1, que diz assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu.
não é sem significado a oração mais conhecida dos cristãos, a oração do Pai Nosso. Ele é o nosso Pai e também é o nosso amigo. Assim, o que devemos fazer para sermos amigos de Deus? A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 14, que para sermos amigos de Deus, devemos fazer o que Ele nos ordena. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Deus nunca pede que façamos algo que, no fim, nos fará sofrer. Ele sempre vai pedir para você abandonar algo que lhe faz mal, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele é o nosso Deus. De todas as coisas que podemos aprender sobre Deus, talvez a mais importante seja que Ele é amor. Muitos sofrem porque não se sentem amados. Tantos outros já morreram por amor. Os poetas, ao longo dos séculos, escreveram sobre esse sentimento que é invisível, mas pode ser sentido. Não pode ser tocado, mas é desejado, assim como Deus. Talvez eu esteja falando com alguém que perdeu a fé em Deus. Na infância ou na adolescência, você cria nele. Mas alguma coisa fez você parar de acreditar em Deus. Mas Ele nunca deixou de acreditar em você. Ele nunca se afastou de você. A pessoa mais importante no universo, que criou todas as coisas e com o seu poder mantém tudo em seu pleno funcionamento, ama você. Deus entregou o seu próprio Filho por amor a você, para que você pudesse ser feliz de verdade. E aí, você agora crê nele, ou melhor, você agora acredita nesse amor? No final desse segundo episódio, você deve tomar uma decisão. E se você acredita e aceita o amor de Deus e deseja que Ele faça a vontade dele na sua vida, então, leia comigo. Quero conhecer mais amplamente o amor de Deus e desejo estudar a Bíblia para compreender o plano de Deus para a minha vida. Amém? Que Deus abençoe você e a sua decisão. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque temos plena convicção que o Senhor existe. Mas o que nos deixa mais felizes é porque hoje aprendemos que o Senhor nos ama incondicionalmente, cuida de nós e executa o teu plano na nossa vida. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de entrar no site www.sereuqueroserfeliz.com para ter acesso a essa lição em texto e a esse vídeo. Até a próxima!